I don't like this. É isso aí, amigos do Super Poker, bem-vindos a mais um episódio da Análise Técnica, quarta temporada. Nesse sétimo capítulo, vamos trabalhar alguns conceitos de heads up, né? Será que o jogador foi over, indo ao in de 24 blinds com Ice 9, num heads up de WSOP? Tudo isso a gente vai trabalhar, eu e Vini Marques, neste episódio. Certo, Vini? Certo, Vitão, uma vez mais um privilégio. Falar rapidamente e tentar resumir o que é um heads up, né? O heads up, a primeira coisa que tem que fazer é olhar para o seu adversário e ver se você é mais forte tecnicamente ou mais fraco, tá? Se você for mais forte, a tendência é preferir potes pequenos e spots de menor variância. Se você for mais fraco, tentar ser criativo com os tamanhos os sizes, né? Os size, a frequência de apostas. Tentar tirar o seu adversário mais experimentado tecnicamente da sua zona de conforto. Lembrando do bracelete conquistado pelo André Acari, na qual ele tinha o déficit de fichas e era mais técnico que o seu adversário escolheu a estratégia equivocada e mostrar que mãos como essa não são tão fáceis da gente jogar. Quando a gente colocar a mão no visor, muitos de vocês vão falar, poxa, mas é uma mão standard. Realmente não é. E existem questões por trás dessa mão standard que a gente tem que falar, tá? Por exemplo, esse Ase 9 na histórica mesa final do Bruno Foster, aliás, o brasileiro que chegou mais longe na história do main event da World Series, o único mesa finalista brasileiro de main event de World Series, que fez um evento espetacular e eu tive o privilégio de comentar a mesa final dele na ESPN, né? O resultado não foi o que ele queria, o que a gente queria, mas ele realmente foi um grande vencedor. Eu até falava pro Foster que ele já era o nosso campeão, o que faltava era o bracelete. Perfeito. Né? E o Foster mesmo tem uma ação que ele tem As Valete, ele toma um tribet do Van Hoof, que é um jogador super agressivo, e ele folda o As Valete. O Van Hoof de As 9, né? O Van Hoof de As 9, que é uma das mãos que a gente vai analisar, tribeta de As 9, e ele esquiva o all-in do As Valete. Né? Uma mão que foi bastante comentada, e o que acontece? A gente só quer passar que na teoria é uma coisa, na prática é muito diferente. Sempre que se joga por muito dinheiro e os prêmios têm uma diferença muito grande, então existe uma tendência a mais conservadorismo dos jogadores, ou seja, esses ranges se fecham para pushes e calls em determinados momentos, né? Então, lembrar isso aí, resumo, se você é mais forte tecnicamente do seu adversário, jogue potes mais curtos, se você é mais fraco, tente combater com concentração e agressividade. Certo, Vitão? Certíssimo, certíssimo. Roda, meu querido Igor. Olha só, o Jiri Horak tem 24 Big Blinds, o Ben Keyline tem 30 Big Blinds, mão 232. Heads up do torneio Colossus, aí, WSOP Blinds em 1 milhão, 2 milhões antes de 300 mil, né? O Horak tá dando raise para 5 mil. Para 5 milhões. Perfeito. Vamos ver só o tamanho, o que o Keyline vai fazer com o Valete e Valete. Aqui tem, vamos esperar aqui a ação dele. O Keyline vai ao in. E ele vai ao in, até a gente vai parar. E o Horak dá call. Vamos lá, vamos ação por ação. Tá certo o all-in do Keyline aí pra cima dele. Ele toma call de mão pior. Nesse caso ele vai tomar call de mão pior, mas não é muito over esse all-in de Valete e Valete? Então, é bem interessante essa questão, Vitão. Muito interessante pelo seguinte. A jogada do Keyline, eu acho muito boa o all-in, melhor do que o raise, tá? Porque quando ele dá um raise, o Horak dá raise para 5 mil. 5 milhões. E ele dá um tribet, vamos dar um exemplo lá, para 12 milhões. Quando ele faz 12 milhões contra um adversário com 24 Big Blinds, na minha opinião, tá? Claro que isso aí pode ser blefe, pode ser uma série de coisas, existem muitos recursos heads up, mas eu acho que nesse caso, nesse heads up do Colosso, que é um evento que o buy-in é muito pequeno, prêmio muito alto, pequeno no sentido do prêmio, tá? Não estou dizendo que $565 seja um buy-in baixo, né? Mas a proporção do buy-in pelo prêmio, o próprio nome já diz, o Colossus, né? Quando ele faz isso aí, 13 milhões, alguma coisa do gênero e tal, ele está colocando a mão dele nessa situação específica, atentem que nessa situação específica, mais vezes em valor do que blefe, tá? E quando ele vai ao in, o range dele é amplo. Ele pode fazer isso com Vala-Vala, pode fazer isso com Ase 8, com Ase 7, com 9, 10 suited, com Rei 9.
Então, o que acontece? Primeiro ponto interessante, acho muito boa a jogada do Keyline, acho muito boa a ideia dele ir all-in ao invés de dar um outro raise, ou seja, all-in... Ou de fletar mesmo. Ou né? de fletar mesmo. Flat acho que não tem muito sentido aí, o heads up ele precisa ser ou tribet ou chove, então essa é uma dúvida que muitos de vocês vão ter. Pô, será que o Vala eu dou outra? Ou será que eu coloco ele na porta? Eu acho que colocar na porta nessa situação é melhor, porque na porta ele é mais balanceado, tá? Tem valor e blefe. Quando ele faz, tipo, 13 milhões, mais vezes a mão dele vai ser valor do que blefe. E aí, sempre que uma mão é mais uma coisa do que outra, é muito mais fácil do adversário tomar a decisão. Ou seja, eventualmente o Horak poderia esquivar da mão, caso ele faça um raise de 13 milhões, 15 milhões, apesar de ser muito difícil o As-9, uma mão heads up, vale muito. Tá? Mas se existe uma chance dele escapar nessa mão, é com o raise do Keyline, né? E não do chove. No chove, aí vem outra dúvida. Exatamente, aí a gente parte para outra dúvida que olhar é a a do mão Horak. pelo Iri Horak, que ele dá call, né, nessa mão com os 24 big blinds que ele tem. Na verdade já tem um pouco menos que 24, porque ele deu raise de 5 milhões. Mas ele vai colocar o torneio inteiro dele no Ace 9. Você falou, pela tua ótica, o call dele é ok. Né? Você falou que tem mãos como Rei 9, ou seja, ele até está dominando uma parte do range de chove do Keyline, só que eu quero achar que não. Quer achar que não? Por Eu que quero razão? achar o over aí, o call dele, porque eu acho que não tem. São muitos blinds, né? São muitos blinds e vale o bracelete, aquela coisa toda, uma instância que talvez ele não chegue novamente. E ele vai ter, eu acho que ele vai ter spots melhores. Claro que o Ace 9, a gente sabe, né? Ninguém tá reinventando a roda. A gente sabe que Ace 9 heads up é uma mão muito forte, realmente vai estar na frente muitas vezes. Mas eu quero me restringir ao spot dessa mão valendo um bracelete. Exatamente. E o que o Vitão fala não é o medo de jogar pelo bracelete, é o fato de que o range do cara de all-in é mais restrito do que o geral. É aí que eu quero chegar. É aí que o Vitão quer chegar. Então, ou seja, não é o medo de jogar bracelete, eu vou jogar só com o jogo. Não é isso que ele está querendo dizer. O Vitão é um excelente jogador, sabe muito de pôquer. E a ideia é o seguinte, é tentar entender aquela lógica de que os pushes ali mais vezes vão ser... O que eu acho que passa na cabeça do Vitão, que deve passar na cabeça de todo jogador, é que é o inverso, tá? É pensar e falar, pô, o tribet podia ser mais blefe do que valor, e agora o chove é jogo. Exato. Né? Por essa situação específica. Então existem as duas óticas, as duas maneiras de a gente analisar. E assim, ele faria com menos que a Ace 9, esse chove? Eu acho que até faria, mas a gente tem que pesar Mas na de balança. dominado, por exemplo? Né? A gente tem que pesar na balança De Ace qual o 2. percentual de vezes que ele faz com pares de 10 ou maior ou com ases menores, tá? E uma coisa que o Vitão falou que é muito importante, galera, que isso eventualmente, eu acho que essa mão é uma mão standard, tá? Mas ela é uma mão que pode ser que não seja standard, porque vai depender muito pouco, é o jogo de pessoas antes do jogo de cartas. Se você colocar que o adversário all-in vai all-in mais vezes de valor do que de blefe, né? Ou seja, o que eu acho que ele esconde bem é o seguinte, que ele chega e fala, pô, se ele tem as ele não jogaria assim. Eu acho que isso é tentar entrar na cabeça do adversário. E eu acho que aí o Keyline conseguiu melhor do que o Horak, tá? Que não conseguiu esquivar dessa mão. Então ela é uma mão que é cooler, só que ela tem muita coisa pra gente analisar, muita coisa no sentido de essa questão, por exemplo, pô, num heads up que tá parelho, numa situação que tá parelha, é muito melhor você colocar as fichas do que você pagar. Exatamente. Você tem duas chances de ganhar a mão. Uma é o adversário foldar e a outra é sua mão ganhar. Ou seja, o seu cálculo de expectativa da mão é muito mais completo, tá? Você tem duas chances de ganhar a mão, enquanto quando você dá call, você só tem a chance, por exemplo, de jogar a equidade da sua mão. Vamos supor, por exemplo, que o As 9... E aqui no caso ele tem que pagar porque eu acho que o As 9 está na frente do range dele de chove. Então eu acho normal. Mas a vantagem... ou seja, ele é um call... tem que ser dado... Porém, sempre que você não coloca o adversário na porta, isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, tá? Quem coloca o adversário em all-in tem sempre vantagem, certo, Vitão? Essas duas chances contra uma, realmente, eu acho que é o resumo da ópera. Entendo muito bem o que você está dizendo. Eu fico pensando que nesse spot ele vai dar call e vai estar muitas vezes, né? Claro que só dominado não, porque a gente vai ser muito cirúrgico e a análise de mão de poker não é por aí, né? Exatamente, por ranges, não por mãos.
Mas acho que mais vezes ele vai estar dominado do que vai estar numa situação que ele está favorável. E acho que ele tem que prezar pelo Ed, mesmo estando para baixo ali na mão, prezar por situações onde ele esteja. Ele coloca frente, o adversário na porta. É, exatamente. Tudo bem que os blinds vão subir daqui a pouco, e aí vai ficar aquele festival de all-ins, mas eu acho que eu não tenho certeza que essa mão é standard e nem que esse spot é tão bom pro Horak, mas vamos lá, ele dá a call. Mas a jogada do Keyline boa, certamente. A jogada do Keyline eu acho muito boa, muito boa. Muito boa, melhor do que o 3-bet. Bom, vamos ver o desfecho dessa mão que tem um final curioso, inclusive. Vamos né? lá. Olha só, tudo na tela. Keyline tem mais fichas, né? 233 mãos, pode soltar. Olha lá, os dois jogadores vivendo aquele momento, né? O Keyline, se ganhar a mão, é campeão. O Horak também, se ganhar essa mão, fica muito perto do título, né? Aquela particularidade do jogo que está muito parelho, né? Muito próximo aí. Vai ter que pedir muita carta aí o Horak, claro, com 27% de chance, 27,6%. E olha só, tudo na tela. Acende tudo, olha só, faz par de 9. Fica com 19% aí o Horak, que o Keyline continua na frente, tá falando aí com a turma dele. Torcida do Horak em peso ali. 6 de espadas. Coisa fica mais difícil. Fica muito mais difícil porque não serve carta de espadas ali, o Ás de espadas não serve. E agora com vocês, Vitão, narrando esse River espetacular desse momento histórico. Vamos ao River Card, um Ás de espadas flush para o Keyline, só que, se a gente for ver do outro lado, tem uma comemoração ali. O que é isso, Vitão? Ramiraram? Uma ramirada internacional, Vini Marques, olha só. Estão avisando ele que ele perdeu, olha lá. Precisa avisar ele e falar, olha, você perdeu a mão. Olha lá, agora ele tá contando pra rapaziada que, infelizmente, não foi possível e que ficou com vice-campeonato ali. Olha lá, eu perdi, olha lá. E o outro tá comemorando também. O River parece ser agradado os dois jogadores do River. O famoso é meu garoto. É meu garoto, exatamente. Trabalhando esses conceitos de heads up e assistindo esse final incrível dessa mão, a gente fica por aqui no nosso Análise Técnica. Muito obrigado, Vini Marques. Deixe seu comentário na caixa de comentários do vídeo do Facebook do Super Poker, nos nossos inbox também, Super Poker, facebook.com.br Victor Marques TV, facebook.com.br PokerVini. Um grande abraço. Valeu.